Olá, eu sou Fernando Pellegrini, juntamente com Carlos Rafael Boritza e Heloísa Botelho, dissertaremos sobre a regulação da expressão gênica, seus mecanismos e implicações clínicas. Trabalho este da disciplina de Citologia e Biologia Molecular, ministrada pelo Dr. Professor Igor Nasser. Trabalho qual faz parte do projeto de extensão Inova Campus, da Universidade Estadual de Roraima. A regulação da expressão gênica refere-se aos mecanismos que controlam quando, onde e em que níveis os genes são ativados ou desativados dentro de uma célula ou organismo. Esse tipo de atividade é muito utilizado em trabalhos de engenharia genética. A expressão gênica é o processo pelo qual as informações contidas nos genes são utilizadas para sintetizar proteínas, realizar outras funções celulares. Os genes são segmentos de DNA que contêm instruções para a produção de proteínas e desempenham um papel fundamental na determinação das características e funções de um organismo. No entanto, nem todos os genes são ativos o tempo todo. A regulação da expressão gênica permite que os organismos modifiquem seletivamente quais genes são expressos em diferentes células, tecidos e estágios de desenvolvimento, possibilitando uma resposta adaptativa a diferentes condições ambientais. A respeito do exemplo utilizado no começo da aula sobre engenharia genética, pode-se afirmar que, de acordo com a regulação ou expressão de uma proteína, pessoas podem criar e produzir em laboratório transgêneros. Olá, o meu nome é Carlos Rafael e eu vou dar continuidade aqui no nosso trabalho. Dentro da regulação da expressão gênica, existem vários níveis. No nível do DNA, a regulação pode ocorrer por meio das modificações químicas no DNA em si, como a metilação, que pode influenciar a acessibilidade dos genes pelos fatores de transcrição e as proteínas responsáveis pela transcrição do DNA em o RNA mensageiro. No nível da transcrição, os genes já podem ser regulados por meio dos fatores de transcrição, que se ligam a sequências específicas do DNA e ativam ou reprimem a transcrição do gene. Além disso, a estrutura da cromatina, que é composta pelo DNA e proteínas, podem ser modificadas para facilitar ou dificultar o acesso dos fatores de transcrição aos genes. Já no nível do RNA, a regulação pode ocorrer por meio dos processos pós-transcricionais, como a remoção dos introns, que seriam aquelas regiões não codificantes do RNA, e a estabilidade do RNA mensageiro resultante. Além disso, pequenos RNAs não codificantes, como os microRNAs, podem regular a expressão gênica ao se ligarem aos RNAs mensageiros e interferirem na sua tradução em proteínas. A regulação da expressão gênica também pode ocorrer no nível da tradução, onde diversos mecanismos podem influenciar a síntese de proteínas a partir do RNA mensageiro, como a atividade de fatores de iniciação e a presença de elementos regulatórios no RNA mensageiro. Esses mecanismos de regulação da expressão gênica são muito mais complexos e interagem de uma forma para garantir a expressão adequada dos genes em uma resposta a diferentes sinais, sejam esses sinais internos ou externos. A regulação defeituosa da expressão gênica, ela pode ocasionar vários distúrbios e doenças genéticas, enfatizando a importância desse processo para o funcionamento normal do organismo, para, no caso, não ocasionar futuros tumores nesses pacientes. Esses mecanismos de regulação da expressão gênica desempenham papéis importantes no desenvolvimento e na função dos organismos. Alguns deles incluem a regulação da cromatina,
que é uma estrutura formada por DNA e proteínas histonas que podem ser modificadas por um processo de acetilação ou metilação, que modifica as suas histonas. Essa modificação afeta a acessibilidade do DNA aos fatores de transcrição, influenciando a sua expressão gênica. Já os fatores de transcrição são as proteínas que se ligam a sequências específicas do DNA, chamado de elementos regulatórios, que são para ativar ou reprimir a transcrição dos genes. Os fatores de transcrição podem interagir uns com os outros, com os componentes da maquinaria da transcrição, para iniciar ou bloquear a síntese do RNA mensageiro. Já a regulação transcricional, nesse nível, os fatores de transcrição se ligam a sequências específicas do RNA, chamadas de elementos regulatórios ou promotores. Esses elementos regulatórios ou promotores, eles controlam a taxa de transcrição do gene. Os fatores de transcrição podem ser ativados ou repressados, estimulando ou inibindo a transcrição dos genes. A regulação pós-transcricional, ela ocorre após a transcrição do DNA em RNA mensageiro. Vários processos transcricionais podem influenciar tanto na qualidade ou na quantidade de RNAs mensageiros produzidos. Isso inclui a modificação do DNA por meio do splice alternativo, onde diferentes exons podem ser unidos para formar o RNA mensageiro maduro, com diferentes sequências de codificação, bem como a sua estabilidade e a degradação do RNA mensageiro. Já a regulação traducional, a tradução é um processo pelo qual o RNA mensageiro ele é utilizado como molde para a síntese de proteína. Esse processo pode ser regulado por diversos mecanismos, como a interferência nos microRNAs ou a ligação de proteínas regulatórias ao RNA mensageiro, impedindo ou estimulando a tradução. Já a regulação pós-traducional, ela ocorre após a síntese de proteína e ela pode sofrer modificações, como a adição de grupos químicos ou a clivagem de partes específicas. Essas modificações pós-traducionais podem afetar tanto a atividade, tanto a localização e também a estabilidade desses tipos de proteína. Olá, me chamo Heloísa e eu vou falar um pouco das implicações clínicas da regulação da expressão gênica. Elas são significativas nesse âmbito. Desequilíbrios na regulação da expressão gênica podem levar a doenças genéticas e distúrbios do desenvolvimento e causar condições patológicas no indivíduo. Então, para exemplificar, há mutações em fatores de transcrição ou em elementos regulatórios que podem resultar em níveis alterados de expressão gênica e contribuir para algumas doenças. Algumas mutações são silenciosas porque se encontram nesses fatores de transcrição, que se localizam antes da sequência começar, antes do primeiro códon, eles se localizam, sinalizam para iniciar, a transcrição, como o meu colega anterior comentou. Então, nessa perspectiva, as implicações clínicas associadas à regulação da expressão gênica são os defeitos na regulação da expressão, que podem levar ao desenvolvimento de doenças genéticas. Isso pode incluir mutações em elementos reguladores do DNA, como promotores ou enhancers, que afetam a atividade dos genes. Além disso, alterações na estrutura da cromatina, como já foi citado, e modificações das histonas podem interferir também nessa transcrição adequada dos genes, porque se tiver muito compactado, ela fica inativa e não consegue, essa transcrição não é realizada, ela precisa estar mais aberta para poder ser transcrita, não tem que estar tão compactada, tão fechada. Ademais,
Outra implicação clínica é a regulação anormal da expressão gênica, que está envolvida na oncogênese, que é o processo pelo qual as células se tornam cancerosas. Mutações em genes regulatórios podem levar à ativação indevida de genes envolvidos no crescimento celular descontrolado, na supressão do sistema imunológico e na formação de tumores. Então, os casos de câncer estão muito ligados a essa situação da expressão gênica. É uma célula com um metaboloma diferente que começa a se multiplicar e muda todo o seu metabolismo, né? E ela fica se multiplicando e causa esses tumores, causa essas doenças malignas, esses oncogenes. Outro, sim, a terapia gênica também se insere nesse âmbito, já que a regulação da expressão gênica é uma consideração crítica na terapia gênica e envolve a introdução de material genético em células para corrigir defeitos genéticos ou modular a expressão de genes específicos. A compreensão dos mecanismos de regulação pode ajudar a projetar terapias gênicas mais eficazes e seguras, principalmente. Além disso, a regulação da expressão gênica também desempenha um papel na farmacogenômica, que estuda como as variações genéticas individuais influenciam a resposta de um paciente a medicamentos. Isso pode afetar a disponibilidade, o metabolismo e a resposta dos medicamentos em nível celular. A compreensão desse aspecto pode ajudar no desenvolvimento de medicamentos e terapias direcionadas, que visam especificamente genes ou vias de sinalização envolvidas em doenças específicas, principalmente em relação a doenças cancerígenas. Isso pode permitir tratamentos mais eficazes e com menos efeitos colaterais, já que ele visa a raiz do problema, o gene específico. Então não vai causar tantos efeitos colaterais e danificar outros órgãos dentro do sistema do organismo do indivíduo. É uma implicação clínica muito importante para o desenvolvimento desses medicamentos futuros para tratar essas doenças genéticas e essas doenças, algumas que são adquiridas com o tempo devido a maus hábitos e tudo mais, e também para tratar o câncer. Principalmente nesse viés, a regulação da expressão gênica é muito, muito importante. Ademais, um dado recente, publicado em fevereiro de 2022, mostra que a Anvisa aprovou a primeira terapia gênica contra o câncer no Brasil. Ela foi desenvolvida na Suíça e vai ajudar pacientes com câncer de sangue. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou esse produto utilizado em um tipo específico de terapia para modalidades de câncer originadas no sangue, que são considerados hematológicos, como a leucemia, o linfoma e mieloma. Esse produto ele é indicado para pessoas com até 25 anos de idade, com determinados tipos de leucemia linfoblástica aguda, bem como para pacientes adultos com tipos específicos de linfoma. Na avaliação da Anvisa, essa é uma forma de terapia pioneira. A equipe técnica da agência avaliou que esse produto cumpre os requisitos mínimos de segurança e de eficácia, que é a base para esses medicamentos da farmacogenômica, é a segurança, é a eficácia desses medicamentos contra genes específicos dessas doenças, para não causar esses efeitos colaterais danosos ao paciente. Então, esse produto se chama Kymriah, é da empresa Novartis, como citei, da Suíça. Ele poderá ser aplicado em terapias que empregam as chamadas células CAR-T para o tratamento desses tipos de tumor. Segundo a agência, esse tipo de tratamento atua por meio da coleta
e alteração das células imunes nos pacientes, ou seja, ele ocorre por meio de uma terapia gênica. Então, nesse método, as células do paciente são coletadas para serem alteradas com a inclusão de um novo gene. Esse gene contém uma proteína que direciona as chamadas células T para atuar contra as células tumorais, né? Contra essas células que atingem o sangue do paciente. Então, após essa modificação, as células são incorporadas no produto que será aplicado no indivíduo que está com esse tumor maligno na corrente sanguínea. E é uma terapia pioneira, foi aprovada recentemente no Brasil para tratar esses pacientes e gerar uma qualidade de vida melhor, um tratamento eficaz, sem muitos efeitos colaterais e garantir principalmente a saúde de cada um deles. Portanto, as considerações finais desse trabalho seria a compreensão desses mecanismos de regulação da expressão gênica nas implicações clínicas e no desenvolvimento de terapias e diagnósticos. Os avanços na compreensão da regulação gênica permitiram o desenvolvimento de terapias mais direcionadas, como inibidores de fatores de transcrição específicos, que visam corrigir desregulações genéticas em doenças mais específicas. Além disso, a análise dos padrões de expressão gênica pode ser usada como ferramenta diagnóstica para identificar marcadores de doenças e auxiliar no prognóstico e principalmente no tratamento nos casos em que não há cura daquele mal. Em resumo, a regulação da expressão gênica é um processo complexo e essencial para o desenvolvimento e funcionamento dos organismos. Disfunções nesse processo podem levar a doenças, enquanto a compreensão dos mecanismos da regulação tem implicações clínicas no diagnóstico, no prognóstico e no desenvolvimento de terapias personalizadas, como citei anteriormente no uso do medicamento Quinriá, da empresa da Suíça, no tratamento do câncer que atinge o sangue do indivíduo, que são os casos hematológicos. O campo está em constante evolução, esse campo da expressão gênica, e um melhor entendimento desses processos pode levar a avanços significativos no diagnóstico, no tratamento e na prevenção de doenças humanas, como o caso da aprovação da Anvisa, esse medicamento que usa terapia gênica para melhorar a saúde do indivíduo. E esse campo está evoluindo cada vez mais para melhorar a saúde dessas pessoas. Essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada. Até a próxima.